Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Mas o que eles venderam é que a ideia é que eles façam pelo audiobook em 5 anos mais do que eles fizeram com o podcast nos últimos 7. E isso é muita coisa. Ouvinte, seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. E eu sou o Josué de Oliveira. O mercado de audiolivros vai ganhando corpo ao redor do mundo e já tem um faturamento na casa dos bilhões. E agora é a vez do Spotify, que começou a investir pesado nesse segmento. Mas e o Brasil? No episódio de hoje, a gente conversa com o Antônio Hermida, que é gerente de áudio da Bookwire Brasil. Ele conta um pouco pra gente sobre os desafios de produzir e vender audiolivros por aqui. Então aguenta aí que a gente já começa. No último dia 20 de setembro, o Spotify anunciou uma ampliação bem grande da sua operação no mercado de audiolivros. A versão americana do aplicativo vai ganhar um espaço agora que é específico para compra desses produtos. Os audiolivros também vão passar a ser recomendados para os usuários, assim como acontece com músicas e podcasts. E ao todo, essa seção do Spotify lá nos Estados Unidos já conta com 300 mil títulos. Já tinha audiolivro na plataforma, né, Riga? Mas parece que agora vão entrar de cabeça mesmo. Nesse anúncio, o Spotify comentou até com uma certa empolgação. Eles falaram que é um segmento pequeno, que representa entre 6% e 7% desse mercado de livros, só que ele vem crescendo 20% ao ano. Então, tem um crescimento considerável, eles querem uma fatia disso, mas tem um detalhe, porque esses audiolivros, eles terão que ser comprados. Não dá pra ouvir esses audiolivros no plano gratuito, nem se você tiver Spotify Premium. Não tá incluso na assinatura. Se assina pelo direito de comprar, então, é isso? Basicamente isso. O Spotify falou que isso é só o começo da operação, né? Anunciaram recentemente aí em setembro. Eles querem aprender um pouco mais com o tempo, então mais pra frente pode ser que esse modelo meio estranho pra gente, né? Quando a gente pensa em Spotify, a gente pensa, sei lá, em uma assinatura que dá acesso a tudo, mas talvez eles possam rever esse acesso, mas no momento, no Spotify dos Estados Unidos, esses audiolivros são compra única. Você tem que ir lá botar o seu dinheiro pra comprar e ouvir um audiolivro. Só que nem tudo são flores, né? Teve, inclusive, uma treta que eles tiveram com a Apple que tá atrapalhando um pouco esse novo movimento mais forte do Spotify no ramo de audiolivros, né? Isso por causa dessa coisa da compra, né? Como a gente sabe, a Apple tem uma política de que compras feitas em aplicativos baixados da App Store tem que deixar ali uma fatia pra Apple, os famosos 30%. E o Spotify já tem tretas com a Apple em relação a isso há vários anos, no que diz respeito às assinaturas e à música, como a gente já tem noticiado no Tecnoblog há bastante tempo, e agora que eles instituíram essa coisa de comprar audiolivros na plataforma, o problema se mantém, né? O Spotify até tentou escapar disso, porque quando o usuário clicava para comprar o audiolivro no aplicativo, ele recebia um link para finalizar a compra por e-mail. Então não era uma compra feita no aplicativo. Então, depois de finalizar a compra pelo e-mail, aí sim o título passava a ficar disponível na biblioteca dele no aplicativo. Uma coisa complicada de fazer, muita fricção ali no meio, mas era como o Spotify estava tentando se virar. Só que mesmo essa estratégia, aparentemente, não se enquadra nos termos da Apple. A Apple subiu o tom ali, o Spotify subiu também, e acabaram ali, durante algum tempo, retirando essa função de compra pelo app, né? Eles acharam que tinham encontrado a solução que nem a Amazon encontrou, né? Vencemos a Apple. No aplicativo do Kindle para iOS você também não consegue comprar livro, né? A Amazon não deixa isso porque não quer pagar os 30%. Então, Spotify achou que tinha o pulo do gato, mas não deu. Eu lembrei justamente da Amazon, né? Porque é aquela coisa que você tem que acessar direto pelo navegador para fazer a compra. E no caso da Amazon, até a gente ter uma experiência melhor ali, porque é uma empresa já preparada para web. O Spotify é um pouco mais complicado porque é um aplicativo, né? A gente não pensa nele como um site para navegar. Mas, se você quiser comprar o audiolivro, vai ter que fazer desse jeito, pelo Spotify. E, enfim, as duas empresas vão continuar brigando por causa disso, é óbvio, né? Mas, de toda forma, dá para dizer que a chegada do Spotify no mercado de audiolivros pode ser bom pro
mercado, né? É uma empresa que tem bastante alcance ali e são usuários que estão ali para consumir conteúdo em áudio. Vale lembrar também que a empresa se tornou um dos players mais relevantes para podcasts, então existe essa expectativa que essa base de usuários possa aumentar a popularidade também dos audiolivros. Por enquanto, essa operação de audiolivros do Spotify está restrita aos Estados Unidos. O Spotify é uma empresa global, é uma empresa sueca, né? Então, eles não vão parar por ali, mas eles começaram por um mercado grande. Audiolivro é um formato mais difundido lá nos Estados Unidos e a gente tem números. Então, em 2021, o faturamento com audiolivros nos Estados Unidos foi de 1,6 bi de dólar. Já tinha um crescimento antes da pandemia, e aí quando rolou, né, Covid, ainda tá acontecendo, mas assim, lá pra 2020, né, 2020 pra 2021, o consumo deu um salto muito grande, e aí estabilizou depois desse período. Mas é um mercado em expansão, o mercado de audiolivros, e tem um faturamento bem interessante, né, é um mercado que acho que dá pra explorar. E nos Estados Unidos, né, que acho que é o mercado mais maduro pra esse formato, o principal player lá é o Audible, né, o player do qual todos se lembram, e o Audible tem todo o tamanho e a experiência da Amazon por trás, né? A Amazon comprou o Audible há alguns anos, mas também tem outros competidores. O Google tá nesse mercado, a Kobo tinha uma operação aqui no Brasil junto com a Livraria Cultura, enfim. A própria Apple, né? Tem alguns players mais específicos, como Scribd. Então, enfim, já é um mercado que tem gente jogando ali, então a chegada do Spotify vai mexer nesse jogo pelo tamanho do Spotify, né? E pelas ambições globais que eles têm. E esse crescimento que os audiolivros têm tido nos últimos anos, né? O Riga falou esse número aí bem interessante de 1,6 bi, ele tem a ver com o digital, naturalmente, né? Porque se a gente for para pensar, audiolivro existe já há bastante tempo e nunca tinha emplacado antes ali da difusão dos smartphones, dos aplicativos e tal. Nossa, isso é muito louco, porque eu vejo série, às vezes, que o pessoal ouve audiolivro em fita cassete. Eu falo, cara, como assim? As pessoas realmente faziam isso, né? Colocar a fita cassete. Isso existiu. E pra ouvir num som que todo mundo ouvindo junto, sabe? É muito bizarro isso. Pois é, né? Então, o cassete que o Mobilon mencionou aí, já havia livros em cassete nos anos 80, né? E depois em CD nos anos 1990 e 2000, e a coisa não vingou, exceto pelo grande cliente desse formato, que é Thiago Mobilon, que tem aí sua coleção de CDs de audiolivros, um grande entusiasta, né, Mobilon? Super. Não, eu tenho assim uns 4 CDs, mas acredito que já configura uma grande coleção pra esse formato em CD, cara. Já dá pra falar que são vários, né? Tem 4, já são vários. Exatamente. Mas eu acho que foi por falta de opções que eu tenho só 4, porque eu morava em São Paulo entre 2010 e 2014, e eu tinha o costume de, sempre que eu vinha pro interior, eu queria aproveitar esse tempo pra alguma coisa útil, né? No começo era música, aí chegou uma hora que eu falei assim, putz, 1h30 pra ir, 1h30 pra voltar, no mínimo, né? Era 2 horas e pouco, dependendo do trânsito. E comecei a testar isso, comecei a comprar audiolivros em CD, e, cara, eu achei muito legal a experiência. Porque sabe quando você entra no carro e de repente a viagem acabou e você fica, caraca, mas que caminho que eu fiz? Parece que você nem prestou atenção no caminho, né? E eu tava dirigindo, detalhe. Enfim, prestei atenção, mas acho que eu tava realmente prestando atenção também no conteúdo. Então passei a aproveitar melhor esse tempo que eu fazia na estrada. Inclusive, o Mobilon emprestou um audiolivro pra mim. Eu nem lembro como que eu consumi, porque com certeza eu não consumi direto do CD. Acho que eu ripei o CD com CD RIP. E devo ter ouvido no celular em MP3 depois. Eu não lembro exatamente, mas eu... Tem pessoas nos ouvindo que não fazem ideia do que você tá falando, Paulo Rega. O que é ripa? Hip? É madeira? Ripa? Nossa, péssimo, cara. Pesquise. Aliás, durante as nossas pesquisas, o Josué encontrou um dispositivo da Audible pra ouvir audiolivros. Detalhe, esse dispositivo é super estranhão. A gente coloca o link ou a foto aí no post do episódio. Ele foi lançado em 1997, ou seja, muito antes do Kindle e muito antes do iPod. Então, né, já descobrimos aí que Apple, né, só estava copiando coisas. A revolução estava na Audible, no Audible Mobile Player. Ele parece um controle remoto esquisito, né? Não tem tela, nada. É estranhíssimo, Eu fico me perguntando como você sabia qual parte do audiolivro você tinha parado. E ele aguentava incríveis 2 horas de áudio. Você podia baixar audiolivros da World Wide Web. Tá na embalagem dele, sério.
Tá escrito exatamente assim. E no final das contas, o que fez esse formato de audiolivros dar certo foi a evolução digital, né? Você não ter que comprar um CD, um produto físico, né? Hoje você tem aplicativos, tem serviços, até por assinatura, tem serviços como o Audible, que é uma coisa super estranha, que você tem créditos para comprar audiolivros, por causa de um modelo de negócios de uma dessas gigantes do mercado editorial, que o nosso convidado explica melhor depois. Mas enfim, os modelos de negócio variam bastante, mas hoje é muito fácil você consumir, né? Você tem um celular, você pode fazer, você pode ouvir em qualquer lugar. Às vezes dá até pra baixar livros no relógio, então se você às vezes vai fazer exercício físico ao ar livre, né, e quer ouvir um audiolivro, às vezes eu faço isso, dá pra fazer, é super tranquilo em qualquer lugar, não precisa se preocupar com o CD pulando ali no Discman, não precisa se preocupar em colocar pilha nova no Walkman pra ouvir sua fita cassete, é super tranquilo e acessível hoje em dia, né? Inclusive essa parte do CD, eu lembro que no som do carro, às vezes era complicado pra eu lembrar mais ou menos onde eu parei. Então eu desligava o carro e eu não podia mexer no som, ele tinha que ficar lá pra quando eu ligasse o carro de novo, ele voltava no ponto que tinha parado. Eu ainda voltava alguns segundos ali e tal pra conseguir ouvir, né? Mas ele divide em capítulos, são arquivos de áudio, né? Cada um representando um capítulo. Seriam como se fossem faixas no CD de música, eu imagino? É, mais ou menos isso. Só que acho que são mais longas, né? E, enfim, sim. É uma experiência diferente, né? Mas com o celular hoje, a gente tem mais facilidade e tem mais opções também. Esse espaço, às vezes, eu ocupo com um podcast, então tava na academia, dá pra ouvir um e-book, mas dá também pra ouvir um podcast, né? Tem outras formas de consumir, de preencher esse tempo vazio aí. E hoje, inclusive, é muito comum você ter aplicativos que combinam, né? Vai ter ali audiolivros, vai ter e-books, vai ter até podcasts, né? No Brasil, a gente tem alguns players aí, tem o Book, tem a Toca Livros, tem a Storytel, a Pilgrim, que é mais voltada para o público religioso, ali de tradição cristã, tem a Esquilo também. Pessoalmente, eu uso um aplicativo gringo chamado Scribd, porque eu gosto muito do acervo em inglês dele. Eu leio basicamente em inglês, então é um serviço de assinatura de e-books, podcasts e audiolivros, então tá tudo ali no mesmo lugar. Mas, curiosamente, eu ainda tenho até uma certa dificuldade com audiolivros. Eu tenho uma tranquilidade com podcasts longos, mas audiolivro, eu não sei se vocês têm uma experiência semelhante, mas eu tenho a impressão que requer uma atenção diferente, requer mais atenção, na verdade, do que até ouvir um podcast longo, assim. Então, eu ainda tenho alguma dificuldade, é um hábito que eu tô desenvolvendo ainda. Como é que tem sido isso pra vocês que têm ouvido um pouco mais? Depende do tema pra mim. Se é um tema que eu tô muito interessado, eu consigo hiperfocar no áudio e, às vezes, um pouco mais fácil até do que lendo. Mas tem essa diferença, imagino, porque num podcast, geralmente você tem mais artifícios, né? Se não for uma conversa, tipo como acontece aqui no Tecnocast, tem uma produção, tem a parte sonora, né? E os audiolivros, aí acho que depende também do livro que você acaba ouvindo, mas tende a ser uma coisa mais flat, né? Uma pessoa falando só. Pra mim é bem parecido com podcast, ou seja, eu não consigo ouvir nem audiolivro, nem podcast enquanto eu estou fazendo outra coisa, né? Tipo, quando eu tô trabalhando é impossível, não dá. Eu fico pensando em como que as pessoas que conseguem isso, né, fazem, mas pra mim não dá. Eu preciso focar minimamente no conteúdo, na informação ali. Mas eu faço quando eu tô fazendo coisas que não exigem pensar, não exigem criar ou alguma coisa. Eu não consigo ficar 100% focado, mas eu pego as principais ideias ali de um audiolivro ou até de um podcast e não fico tão preocupado com as coisas que eu eventualmente perdi ali. Isso de não conseguir fazer trabalhando eu também tenho, não consigo nem ouvir música trabalhando. Eu consigo ouvir se for tipo um Hans Zimmer. Cara, eu tenho duas playlists que eu uso às vezes pra trabalhar. Uma de pop alemão e outra de pop francês. Porque são dois idiomas que eu não entendo. Então, Paulo tipo, Riga, pra mim senhoras tá e senhores. tranquilo. Paulo Riga. Pop alemão, pop francês. Fica a É isso. dica. Pop alemão é bem legal. É bem feliz. O problema pra mim acho que é bateria, sabe? Quando começa a ter muito detalhe na música, eu não consigo prestar atenção. Eu sinto que eu tô forçando demais pra prestar atenção no trabalho. Mas eu percebi já que, por exemplo, músicas mais instrumentais, clássicas, ou Hans Zimmer, que é uma coisa mais orquestrada, me ajuda bastante a focar. Eu não sei o motivo, parece que vai dando o clímax ali da música e eu também consigo ficar mais focado. E no trabalho, eu já percebi também que depende do
do que eu tô fazendo. Então, quando eu trabalhava com design, era muito fácil pra mim focar ao mesmo tempo que eu ouvia música ou qualquer outra coisa. Porque é um trabalho... Não chega a ser mecânico, sabe? Mas, por exemplo, tratar uma foto no Photoshop, que você tá lá com a ferramenta de patch, restaurando foto antiga, fiz bastante isso já. Eu conseguia ouvir música, ouvir qualquer outra coisa e fazer o trabalho ao mesmo tempo. Mas o trabalho que eu faço hoje, que eu tenho que escrever, pensar mais em palavras, eu não consigo nem ouvir música e muito menos audiolivro. Não, escrever enquanto ouve uma pessoa falar durante muito tempo, pra mim é impensável também, eu não consigo. Mas até antes da pandemia, quando eu ainda pegava o metrô pra ir voltar do trabalho, mesmo ali pra mim ainda era difícil concentrar e ouvir um audiolivro, assim. Porque de fato, é um livro que já existe e alguém agora tá lendo ele pra você, né? Com uma voz, tem um ator ali específico escolhido pra aquilo, é uma voz que foi selecionada e tal, tem uma cadência ali na fala. Então, pra mim, ainda é algo que eu tô trabalhando, assim. Conseguir parar e prestar atenção numa pessoa contando uma história pra mim, de fato diferente do podcast. Mas, sei lá, de repente, com o Spotify, caso o Spotify no futuro próximo coloque aí os audiolivros também no streaming, eu passe a cultivar mais esse hábito, né? Que é mais uma maneira da gente ler livros. Você costuma ouvir em quais contextos, Josué? Onde que você costuma tentar ouvir podcast, audiolivro? Então, podcasts eu ouço quando eu tô fazendo tarefas de casa. Muito, assim, mais comumente é isso. Tô na cozinha, fazendo comida, lavando louça, tem um podcast rolando. Ou então, quando vou pra algum lugar, me desloco, tô no metrô e tal, tem ali um podcast rolando no ouvido. Só que, mesmo nesses contextos, o audiolivro ainda é um pouco mais difícil pra mim. Acho que requer uma atenção que eu ainda não consegui desenvolver pra eu conseguir ouvir nesses contextos, sabe? Pra mim é parecido. Eu costumo ouvir também, assim, em transporte público, academia. E pra mim eu consigo prestar atenção nos dois. Mas realmente eu percebo que se eu me distraio com alguma coisa que aconteceu, depois é difícil pra voltar no que tava acontecendo no livro, sabe? Tipo, eu perco um pedaço, assim. Mas enfim, vamos tentar entender melhor o mercado de audiolivros aqui no Brasil. A gente conversa agora com o Antônio Hermida, que é gerente de áudio da Bookwire Brasil. Bora pro papo. Fala, Antônio, tudo bem? Bem-vindo ao Tecnocast. Queria que você começasse aí contando um pouquinho da sua experiência no mercado editorial, para o ouvinte te conhecer melhor também. Ok. Bem, muito obrigado pelo convite, antes de tudo. Um prazer estar aqui com vocês. Nossa, por onde que eu vou começar, né? Eu acho que, bem, enfim, eu comecei a trabalhar no mercado editorial por conta de uma formação bem não ortodoxa. Eu estudei análise de sistemas, depois resolvi fazer latim e depois literatura. Nossa senhora! Mas, gente... Como isso foi acontecer? Complementares, gente. Uma coisa complementa a outra, né? Sistemas latim, normal. Isso aí é o que a gente quer quebrar o gelo, fala, eu fiz latim, e aí já quebra o gelo da conversa. Mas sim, porque eu não conseguiria explicar exatamente por que eu tomei essas decisões, eu era jovem, obviamente não era uma questão de dinheiro, porque enfim, quem é que pretende ficar rico fazendo latim, né? Mas... Enfim, me garantiu começar a trabalhar na editora Zahar lá em 2008 e aí ter feito análise de sistemas me ajudou a ter começado ali no mercado bem embrionário de e-books. Com isso, alguns anos depois eu fui trabalhar na Cosac Naif, na Simplíssimo, SESI, Senai, SP, as editoras, coordenando e montando departamentos digitais não só para e-books, mas também para audiobooks, aplicativos e outros produtos digitais editoriais. Recentemente, nos últimos 4 anos, eu fui coordenador e gerente de produção e de conteúdo na Storytel, aqui no Brasil. E atualmente estou na Bookwire, que é uma agregadora e distribuidora de produtos digitais, coordenando o departamento de áudio. A gente já fez alguns Tecnocasts aqui para falar do mercado de livros e é sempre aquela coisa difícil, né? A relação com os players, com as editoras e tudo mais. E a gente sente que vai ficando cada vez mais complexo conforme a gente nicha algumas coisas. Então, o formato aqui, para ser específico, os e-books têm um potencial, uma fatia crescente, mas ainda muito pequeno quando a gente fala de faturamento das editoras brasileiras. E eu queria que você contasse um pouco aí sobre como é que está sendo com audiolivros. É um formato novo, a gente até gosta bastante aqui, né? Os 3 ouvem audiolivros. Eu ouvia desde a época que era CD, ainda comprava o CD no Submarino, colocava no carro para ouvir na estrada. Mas como que tem sido hoje em dia com streaming, com aplicativos, né? Tá funcionando?
chegando? Tá engatando aí esse formato? Está engatando. No Brasil ainda tá engatinhando um pouco, mas com uma perspectiva muito boa pela frente, assim, especialmente para daqui a 2 anos. Já falo um pouco disso. Mas hoje a gente tem, assim, no cenário, a gente tem algumas lojas de nicho, como a Pilgrim, por exemplo, que é um aplicativo muito voltado para público religioso, mas que tem uma quantidade considerável de ouvintes. Temos a Storytel também, né, onde eu trabalhei, que é um serviço de streaming, que, enfim, você paga e tem acesso ao catálogo inteiro, né, como funciona no Netflix. Você tem hoje no Brasil também, não de forma oficial, né, ainda a loja americana, mas isso tá para mudar. A Audible, como não é a loja brasileira ainda, você ainda tem essas duas modalidades, né, que é tanto a compra à la carte quanto a assinatura, né, o pacote que você faz deles. E temos Spotify vindo aí, né, também, que é algo a se considerar. Eu acho que hoje, no Brasil, a gente passa por um momento de preparo mesmo, assim, um momento bem embrionário do formato, porque tem muita coisa para acontecer, a gente já tem um catálogo considerável de audiolivros, assim, feitos de forma mais profissional, né? A Pottermore produziu, né? A gente produziu lá na época no Storytel os 7 Harry Potters com o Ícaro Silva, então você tem um investimento crescente de grandes IPs voltadas para o português brasileiro, né? Então é um mercado que definitivamente está crescendo, não tem como ser ignorado, e se a gente for seguir, assim, mais ou menos o que está acontecendo na Europa e alguns países de língua inglesa, tudo indica que vai ter o boom que não houve no e-book, né? Então vamos com calma, Hermida, porque você jogou algumas bombas aí e acho legal voltar nelas. Você falou que nos próximos 2 anos deve crescer, você falou de um boom talvez próximo. No que se baseia essa expectativa, né? Porque às vezes a gente tem alguns desejos, tipo, sei lá, desde 2008 se fala que o próximo ano vai ser o ano do podcast, né? E acabou que acho que o ano do podcast já aconteceu e tá tudo certo, é um formato que explodiu mesmo. No caso dos audiobooks, que fatores você vê acontecendo? E também esse negócio da Audible aí, porque a gente conhece, a gente cobre a Amazon, né, há bastante tempo, e a gente sempre faz umas perguntas aí, quando que vem pro Brasil e tal, porque é um serviço muito conhecido lá fora, e nunca vem, eles nunca falam nada. Você tem mais alguma coisa que a gente deveria saber? Nada que eu possa falar, né, mas... Ih, provocou aí, não vai falar agora. Brincadeira, não. Fofoca contada pela metade, quase mata o fofoqueiro. Não, existe essa piada, né, no mercado editorial, que não, esse ano agora até o carnaval parece que a Audible vai estrear no Brasil mesmo, em língua portuguesa, porque de fato, assim, isso não é um segredo, né, se você for no aplicativo da Audible, você vê que tem um catálogo considerável em língua portuguesa, né, então, assim, existe uma produção, existe uma aproximação com as editoras, mas não existe data, de fato, né? Eu acho que tudo indica, a meu ver, que, assim, existem movimentos aí que se complementam, sabe? Por exemplo, talvez, eu não sei se a Audible tem um plano de iniciar já no ano que vem, ou daqui a 2 anos, ou enfim, não sei quando eles iniciariam, mas tem o Spotify no horizonte, né? O Spotify, ele começou a entregar, começou a distribuir sua aba de audiobooks dentro do aplicativo, agora em 23 de setembro, por enquanto só na América do Norte, né? Mas eu tive na Feira de Frankfurt agora, né, em outubro, e assisti a apresentação do Nier, que eu esqueci o sobrenome dele, mas é um sobrenome bem difícil, que é o head de audiobooks, né, o cara que é o fundador da Anchor e tal, e ele falou que o Spotify vem com tudo, assim, no ano que vem começar a fazer rollout das funções de audiobook para os outros países, sabe, para os outros mercados, e isso talvez impulsione aí uma aceleração nos planos da Audible, mas aí é especulação, sabe, também não tem uma data de quando o Spotify vai entrar oficialmente em outros mercados, né? No entanto, o Spotify ele sempre lança primeiro em poucos mercados e depois, quando ele lança no segundo mercado, geralmente espalha rápido pro resto, né? O Spotify certamente é um player que, quando chegar de modo mais global, digamos assim, porque a gente ainda tá falando do contexto americano, onde eles começaram, vai chegar com ambições grandes, né? Mas antes de entrar no Spotify, eu queria voltar um pouquinho, na verdade, porque você mencionou aí players como Pilgrim, a Storytel, tem alguns outros que a gente pode citar também, mas eu sempre me lembro, Antônio, que, por exemplo, Google, Apple vendem audiolivros, né? Assim como vendem e-books, né? Se você compra um celular Android hoje, se eu não estou enganado, já vem com o aplicativo Play Livros lá, onde você pode comprar e-books do Google e pode comprar audiolivros também. E Google e Apple não tem uma grande fatia de mercado, assim, no mercado de conteúdos editoriais digitais no Brasil, assim. É muito dominado pela Amazon, né? Talvez lá fora, dependendo do mercado, seja um pouco diferente. Mas eu queria te
perguntar, assim, sobre esses dois players, por exemplo, Google e Apple, que também estão aí nos audiolivros e teriam boas condições de se posicionar bem nesse mercado. Você acha que falta um pouco de marketing para eles se colocarem melhor? Você acha que divulgação é uma questão para eles? Por que te parece que esses players não conseguem aparecer e chamar a atenção do público e fica tudo muito voltado em Amazon, Spotify ou então em players mais nichados? Vamos lá. É interessante, né? Porque o Google e a Apple, quando eles entraram no Brasil com produtos editoriais, né? Com e-books na época, junto com a Kobo e a Amazon, né? Todos entraram no mesmo ano, ali em 2012. Eles entraram todos juntos ali. Até antes de falar um pouco de Google, a Kobo tinha uma fatia bem considerável de mercado durante os primeiros anos ali. Tinha a parceria com a Livraria Cultura, né? E aos poucos, na parte de e-book, e eu já vou voltar no audiobook, é só porque eu acho que são realmente movimentos que se explicam, assim, uns aos outros. E com o tempo, a Kobo ela foi deixando essa parceria com a cultura um pouco de lado. A Kobo foi se tornando mais Rakuten, menos Kobo, né? E deixou de vender o aparelho, né? O Kobo e-reader. A Saraiva também, né? Tinha o e-reader dele, deixou de vender também. E nisso, o Google começou a abocanhar uma fatia considerável do mercado, que era da Kobo, de e-books, falando de e-books exclusivamente. E isso é muito interessante, porque não havia, assim, o Google ele nunca teve campanhas institucionais sobre esse produto. A Apple, eu nem entro tanto, porque a Apple, cara, tipo, ela até hoje, se eu não me engano, ela, não sei se até hoje, mas até muito pouco tempo atrás, por exemplo, ela fazia as vendas ainda em dólar. Sim, então, é verdade. Isso, por si só, já explica, assim, estamos aqui, mas estamos aqui por estar. Então, eu acho que ele está focando em outros produtos, assim, até que é o conteúdo ali dentro, né, que também acho que é o interesse do Google, que é ter o máximo de conteúdo possível, mas aí eu vou entrar na maluquice da Big Data em um outro momento, mas aí rolou isso, né, do Google começar a abocanhar uma fatia de mercado da Kobo em relação a e-books. Com audiobooks, eu acho que já estava tudo meio abandonado, assim, era um produto novo, é um produto que demanda uma construção de um novo hábito, né, porque é diferente do e-book que você lê da mesma forma, né, o sentido que você utiliza ali para o consumo e a maneira como você consome é a mesma, muda o aparato que você está utilizando. E no caso do audiobook, não. No caso do audiobook, você demanda toda uma criação de hábito, né, uma estruturação de mercado mesmo, uma criação de demanda também, que eu acho que está nas costas aí dos podcasters, né? Tá nas costas de vocês carregarem o audiolivro. Então, aí chegando nesses players, né, desculpa a volta imensa, mas chegando nesses players, eu acho que não existe um investimento para dar visibilidade a esse produto em si. Eu acho que existem outros produtos com os quais essas empresas, principalmente essas Big Tech, estão mais preocupadas em tanto explorar quanto mostrar, sabe? Então, mas acho que aí tem um pouco da questão da gente entender o porquê que isso acontece também, né? Porque, como eu falei, o mercado editorial já sofre há bastante tempo, não é de agora, e esses novos formatos vêm como alternativas ou para tentar trazer aquela coisa igual era no impresso, só que no digital, né? A gente já teve uma conversa aqui também sobre esse assunto. Só que tem uma adesão, existe uma adesão em massa que justifique, né? Tem até um dado aqui que o José coletou para a pauta, é que no mercado americano, cerca de 30% dos adultos entre 18 e 29 anos ouviram pelo menos um audiolivro ao longo de 2021. Só que é uma faixa etária que costuma, de fato, testar coisas novas, experimentar formatos novos. A gente não sabe também se vai virar um hábito, né? Mas o que você enxerga aqui no Brasil? Não sei se você tem números que demonstrem que existe uma tendência, que parece que esse formato vai ganhar fôlego em algum momento, ou a gente está esperando chegar uma grande empresa, né? Como falamos aí de Google, Amazon, Apple, que venha botar dinheiro no marketing e divulgar, né? Porque eu fico preso no meio dessa lógica do ovo da galinha e acho que ninguém vai se mexer enquanto não tiver alguma coisa, sabe? Um sinal, assim, de algum lugar. Eu acho que, assim, o Brasil ele tem muitas peculiaridades, né? Quando a gente está tratando de mercado editorial, a gente tem que levar em consideração que, assim, nós somos um país que não teve a chance ainda, né? Não teve políticas públicas suficientes ainda para criar, de fato, um público leitor. Isso, por si só, já coloca um nível de dificuldade histórica aí muito grande para a gente pensar, assim, em criação de sociedade letrada. No entanto, sobre a divulgação, eu acredito que, justo por conta disso, por nós não sermos um povo tão leitor, generalizando, né, falando assim em números gerais, eu acho que o audiobook
tem uma possibilidade maior de sucesso do que, obviamente, o e-book teve, né? Por questões óbvias, assim, nós estamos sempre escutando. O Brasil é o país que, se não me engano, tem maior número de usuários premium de Spotify, sabe? Tem mais do que Estados Unidos. Então, existem algumas alavancas que podem ser mexidas. E eu acredito que, por exemplo, a Storytel teve um papel importante ao longo dos últimos 3, 4 anos. A Storytel conseguiu formar um nicho ali de usuários, por exemplo, para livros de fantasia, que era um público bem fiel e, enfim, tinha parcerias com o Jovem Nerd, né? Publicou ali o Nerd Books, né? A editora do Jovem Nerd. Teve também a série Witcher, da WMF, Martins Fontes. Também teve um sucesso relativo aí, também por conta da série, né? Do Netflix. Então eu acho que existe espaço, porque, assim, existe um espaço muito grande para crescer. Eu vi algumas produções da Audible e achei, assim, muito boas. Não cheguei a ouvir uma em português, não sei como que tá essa parte do Audible, mas você acha que o modelo de negócios do Audible funcionaria no Brasil? Porque ele é um pouco diferente, né? Tipo, você não paga uma taxa fixa e pode ouvir o quanto você quiser, né? Você tem créditos ali, então acho que é uma coisa meio complicada, assim. Eu não sei se o pessoal conseguiria se acostumar aqui no Brasil. Não, é mega confuso, é muito confuso. Eu até hoje eu tenho dúvidas sobre ter entendido ou não como funcionam os créditos. Mas e você eu trabalha acho com isso, vejam só. Veja bem, trabalho e consumo já há algum tempo. Mas eu acredito que não. Por exemplo, na Espanha, a Audible, eles têm um modelo que é streaming e à la carte. E assim, não dá para ser só streaming, porque a gente tem aí grandes grupos como a Penguin Random House. Enfim, eles não trabalham com streaming, né? Eles só colocam à la carte. Então, assim, tipo, você vai ter que ter um botão para comprar o livro por fora da sua assinatura, porque eles não entram no streaming e eles têm, sei lá, tipo, o livro da Michelle Obama, sabe? Tipo, no Brasil, todo o catálogo da Companhia das Letras, que faz parte do grupo, a Zahara, a Objetiva. Então, são catálogos muito, muito cobiçados, né? E que não entram no streaming de maneira alguma. Isso não é uma posição do grupo. Então, tipo, por mais que se você quiser ter esse catálogo, e eu acho que, exceto por Storytel, quer ter apenas streaming, você vai ter que ter uma opção de compra para você ter acesso a esses audiobooks. Isso não é negociável com as editoras, com o pessoal que produz esses audiolivros? É tipo, no caso da Penguin, é só assim que eles trabalham, não tem outro jeito. É só assim, não tem discussão, não tem dinheiro que você joga em cima, não tem opção, eles só trabalham assim. No caso da Penguin dá pra entender porque eles são um grupo muito grande, então eles têm um peso ali. Quando eles chegam pra negociar, eles realmente são diferentes da maioria. Mas agora, você comentou da Storytel, né, que eles só querem trabalhar com streaming, e isso me faz pensar novamente no Spotify. Essa chegada do Spotify mais forte ao mercado de audiolivros, que rolou recentemente nos Estados Unidos, foi justamente uma surpresa que eu tive, que eles não chegaram para ser um streaming de audiolivros, diferente da música. Eles liberaram ali um catálogo enorme, acho que são 300 mil títulos, que podem ser comprados à la carte, podem ser comprados individualmente, né? Então, diferente da música, o audiolivro não vai estar incluso na sua assinatura, né? Então, bem curioso isso, né? É diferente do que eles costumam fazer. E aí, você acha que esse movimento do Spotify teve a ver com as editoras, teve a ver com o mercado de livros, ou foi uma jogada do Spotify, assim, de business deles, porque eles entenderam que a opção de livros à la carte é mais vantajosa para eles como empresa, como negócio? Não, então, não. Não é vantajoso para eles de maneira alguma à la carte. Inclusive, todo desse catálogo deles, que está liberado nos Estados Unidos, uma grande parte desse catálogo está em streaming. O à la carte é uma consequência da Penguin. Da Penguin e de grupos que detêm uma força como a Penguin, né? Que não são tantos, mas, enfim, que tem um catálogo imenso, né? Novamente, tipo, Michelle Obama narrado por ela mesma, sabe? Tanto não é vantajoso para eles que eles estão nessa briga com a Apple. Não sei se vocês acompanharam, mas a Spotify já escreveu manifesto, já escreveu carta aberta, isso já saiu na New Yorker, eles falando que, assim, a Apple não permite que eles façam a compra dentro do aplicativo sem que eles deixem uma quantidade razoável de dinheiro ali, né, para a Apple, para fazer a transação financeira. Então, eles estão nessa luta tentando achar uma maneira, estão pressionando a Apple através desses gritos aí da imprensa, né, de manifesto, e, enfim, da força, do tamanho que eles têm, né, por conta da quantidade de usuários. A Apple parece não estar se importando muito, e é basicamente isso. Para o Spotify, no mundo ideal, eles teriam tudo dentro do streaming, sem você precisar criar toda essa parafernália que é você, tipo,
clicar para comprar o audiobook, aí você é redirecionado para o seu e-mail, aí do seu e-mail você clica num link, aí você compra e aí sim você pode ouvir dentro do aplicativo, sabe? É muita fricção. É um caminho, sim, é muito ruim. E olha que eles nem fizeram de jeito tão ruim não, sabe? Tá longe de ser ideal, mas conseguiram achar soluções assim até interessantes, sabe? Agora, pensando ainda no Spotify e na parte de áudio, você falou aí dos podcasts que estavam na nossa mão fazer isso. O negócio inicial do Spotify era música, né? Então eles foram aos poucos entrando ali no eixo de podcasts e hoje é uma das coisas mais importantes na plataforma. Eles são os players mais importantes globalmente, né? E eu fico me perguntando se eles conseguiriam fazer isso com audiolivros, né? Se a entrada do Spotify nesse mercado vai conseguir colocá-los ali para competir com uma Amazon da vida, com a Audible da vida. Você acha que tem tamanho e dá para fazer frente Spotify versus Audible e essa vai ser assim, a batalha de gente grande que a gente vai ver daqui para frente nesse mercado? Sim, eu acho que, por isso que eu falei daqui a 2 anos mais ou menos, né? Porque tudo indica que, assim, em até 2 anos, eles dois vão estar brigando aqui dentro. Então, você vê já o movimento do Spotify em outros mercados, você vê a Audible contratando gente no Brasil. E, assim, pela primeira vez, as pessoas contratadas pela Audible no Brasil, no LinkedIn, não estão marcadas como Amazon, estão marcadas como Audible Brasil. É um indício aí, não que eu fique stalkeando as pessoas na internet, mas é um indício de que as coisas estão andando. Não, eu faço isso... Eu acabei de fazer enquanto você falava, cara. Então já tem country manager, já tem uma equipe... Eu só tô me perguntando quando que vai começar mesmo, Audible, né? no Brasil amanhã. Quando que vai acontecer. Tipo um botão assim, assine por R cifrão alguma coisa, sabe? Porque faz tempo que tem essas movimentações no LinkedIn, a gente acompanha, claro, mas não acontece, sabe? Não aparece o negócio. Mas essa foi a primeira vez em que mudaram de Amazon para Audible, no LinkedIn Brasil, nos cargos brasileiros, né? Então isso aí é um indício aí de alguma coisa mudou, não sabemos o quanto mudou, mas enfim, agora voltando para a pergunta de Josué. Spotify, cara, tipo, o Near, eu acho o nome dele, ele... Cara, nessa palestra, lá em Frankfurt, na feira, cara, é uma feira do livro, né? Pra você fechar negócio, é a maior feira de venda de direitos autorais de livro do mundo, né? De compra e venda de direitos. Enfim, o Spotify tava com muita propaganda lá, Tipo, tudo que é lugar, tinha uns banners gigantes, assim, e a palestra dele, a meu ver, foi uma palestra muito pra acionista, que foi aquela coisa de queremos estar próximo dos creators, queremos estar próximo das editoras, queremos estar próximo do público, mas o que eles venderam é que a ideia é que eles façam pelo audiobook em 5 anos mais do que eles fizeram com o podcast nos últimos 7. E isso é muita coisa. Eles têm uma base de usuário que não pode ser ignorada, né? Eles têm um melhor algoritmo de recomendação, né? O Spotify, ele sabe melhor do que a gente gosta. É uma coisa bizarra. Então, se eles aplicarem isso, a lógica, tipo, eles já têm ali um input de dados sobre gostos, sobre gêneros que pode ser vinculados ali a podcast, tipo podcast de true crime, podcast de jornalístico, isso pode ser associado, né, a gêneros literários, então isso já facilitaria um pouco a recomendação e você já tem os usuários ali dentro, né? Eu acho que, a meu ver, a Audible, ela vindo para o Brasil, ela iniciando, ela tem uma chance o mercado dela é a pessoa que de fato vê valor num livro, sabe? A pessoa que vai pagar sabendo que aquilo é um serviço premium para livro. Óbvio que vão ter os bundles aí, provavelmente, de você assinar a Amazon Prime, então você vai ter um desconto, enfim, né? Como todo o ecossistema da Amazon ali. Tem o frete grátis, e aí você também tem o Amazon Music por, sei lá, R$5. Mas eu acho que o grande mercado os usuários, inicialmente da Audible, são os usuários que veem valor em livro, veem valor em pagar para ter um serviço de livro. E aí como é que fica a questão da produção do audiolivro, né? Porque é um trabalho complexo, que você tem que contratar estúdio, contratar o ator ali para fazer a narração, é um trabalho demorado, imagina, né, que você tem que ler o livro inteiro, editar, fazer as emendas ali onde não ficou tão bom. Isso tem um custo, imagino que um custo alto, e eu não sei se você tem também algum dado pra gente nesse sentido de quanto tempo demora para retornar o investimento em um livro, né? Porque eu sinto que um dos maiores problemas com o formato, que é um formato que o
eu adoro. Desde o começo, eu ficava fuçando Submarino, né? Que nem eu citei, que era o que era mais popular lá em 2012, procurando CD de audiolivro. E naquela época eu já percebia que, apesar de ser um formato legal, tem pouquíssimos livros. Na época tinham pouquíssimos livros. E ainda hoje, né? Com plataformas que a gente assina, você vê muito livro, assim, que às vezes não tem mais direitos autorais, né? Tem muita coisa assim também. Ou livros do tipo Infodere-se, seja foda, e, né, aqueles mais populares, assim, vão falar desse jeito, que acho que eles vão porque é mais certo, que mais gente vai consumir, né? Enfim, então a sua visão aí desse lado do balcão, né? Como é que é lidar com essa parte da produção? Como é que é o custo, o tempo e tudo mais? Cara, eu gosto muito de produção de audiolivro. Eu amo escolher voz, eu amo fazer briefing de escolher ator, então é uma coisa que eu tenho que tomar muito cuidado pra não me deixar levar aqui e ficar falando disso pra sempre. Então, me atendo aqui principalmente ao fator financeiro, né, que você me perguntou dos custos envolvidos, do trabalho envolvido. É trabalhoso, de fato, assim, o audiolivro ele pode levar aí 1 a 2 meses para ser feito, um audiolivro de 8 horas, né? Aí depende de agenda do ator, depende de agenda do estúdio, enfim, você tem as edições. 8 horas? Só pra gente ter uma ideia, 8 horas, o que seria equivalente aí de páginas? 200 páginas. 200 páginas, é pequeno, né? Um livro médio, assim, 200 e pouquinhas páginas. 8 horas de duração no audiolivro foram quantas horas de gravação? Pra gente ter uma noção, assim. Então, depende do narrador, mas, assim, na pior das hipóteses, 3-1. Nossa senhora. 24 horas total. Se o cara trabalha 6 por... Não dá pra trabalhar 6 por dia também, que ele perde a voz, né? Quantas horas? Você tem um limite de 3 horas de gravação por dia. Você tem que gravar... 3 horas de estúdio, né? Não de gravação. Você tem que gravar sempre mais ou menos no mesmo período, né, de horário, porque sua voz de manhã tá num tom diferente da sua voz de tarde, embora não dê pra notar. E, enfim, o grande segredo de uma boa produção de audiolivro é a pessoa que tá ouvindo não saber quando a pessoa entrou e quando a pessoa saiu do estúdio, né? Eu acho que esse é o melhor termômetro pra saber se o produto tá bom. E é bem por aí, assim, é muito difícil. Você tem essa coisa, né? Você tem uma limitação de 3 horas por diária, você tem que ter sempre mais ou menos no mesmo horário. Você, enfim, pode ser um narrador que vai, tipo o Mauro Ramos da vida, que é um cara que vai, errar pouquíssimo e vai fazer, sei lá, enfim, ele faz 1 hora de produto salvo pra 1h40 que ele narrou, sabe? Então, o cara é um monstro. Enfim, e não é barato, né? Você tem a parte de edição, você tem a parte de revisão, você tem a parte de retake. Interessante, desculpe, o Mauro Ramos, que você citou, ele fez a voz do Pumba, do Rei Leão. Sim. Então é um cara, né, bom, famoso, etc. Ele é maravilhoso. Ele fez ele fez o Shrek. O Shrek, ele fez os audiobooks da série The Witcher. Ele narrando. Ele fez os audiobooks da Agatha Christie. Ele fazendo o Poirot dele é maravilhoso. Angry Birds também. Os audiobooks, ele sentou e gravou, assim, de uma vez, assim, sabe? Ele é incrível. Nossa, ele fazia o Professor Girafales. Esse eu não esperava. O Professor Girafales. Raiz. Segundo a Wikipedia, ele que fez também. E mesmo pra um cara que entrega muita qualidade, ainda assim é 1,40-1, né? Então quase 2-1. Então realmente demora muito tempo. Então quando a pessoa ouve 8 horas ali de audiobook, pode ter certeza que demorou muito mais pra ser gravado, né? Sim, demorou ali no mínimo 2 horas a mais, né? O dobro, na verdade, né? 2 horas a mais pra cada hora. Então é um trabalho que é demorado, que não é barato de se fazer, mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que pensando nas equivalências, ele vem ali na esteira do livro impresso, né? Então o livro já tá escrito, o livro já tá editado, o livro já existe. Porque se for pensar assim, o livro impresso também é muito demorado para ser feito, para ser editado, mas enfim, é quase que um subproduto ali, né, do original, né, daquele texto original, não um subproduto de maneira pejorativa, mas... Mas existe a possibilidade de ter um lançamento simultâneo do livro em texto e do audiolivro? Existe. Ainda não é muito comum no Brasil, mas mesmo no Brasil a gente já viu coisas interessantes, assim, como os últimos 2 livros do Chico Felice, eles saíram primeiro em áudio. Eles eram textos em áudio, né? Ele foi escrito para áudio, como série de áudio, e depois viraram livros de papel, né? Foram adaptados para papel, fizeram esse caminho inverso, que é uma coisa interessante também que não se vê todo dia. Só pra quem não pescou o nome, Chico Felice foi o responsável pelo podcast A Mulher na Casa Abandonada, que foi talvez o maior fenômeno em termos de podcast no Brasil nos últimos anos, né? Então ele também é um autor, jornalista, tem livros publicados e ele fez essas séries em áudio que estão virando livros impressos agora.
E em questão de catálogo, porque a gente tá falando de demora pra fazer, é trabalhoso, custa caro, e como é que você tá vendo a evolução do catálogo de audiobooks em língua portuguesa? Também é algo que tem crescido rápido? Eu não vou dizer que tem crescido rápido, assim, publicamente, né? Eu acho que a gente tem uma situação, por exemplo, o Storytel tem bastante livro, o Audiobook tem uma quantidade considerável de livros também, mas muitas dessas produções, elas ficam restritas a cada loja, né? Você pega a Audible, tem um catálogo exclusivo com editoras que eles fecham, você tem a Storytel, que tem um catálogo exclusivo com editoras também fechadas com a Storytel, porque a Storytel produziu esses livros, e a Audible produziu esses livros, e a Audiobook produziu esses livros. Então, você tem um cenário muito segmentado, né? Porque você tem, sei lá, tipo, na Storytel, vamos lá, deve ter uns 2.000, 3.000 livros dentro, então é um catálogo considerável. Na Audible, não faço ideia do catálogo de língua portuguesa do tamanho, mas também você tem grandes títulos lá, então você sabe que existe uma quantidade razoável. No Audiobook também, que foi a primeira. Então é difícil você somar, né, todos esses lugares, principalmente quando você está tratando de títulos com exclusividade. É diferente de mercados mais maduros, onde as editoras já produzem os próprios livros e aí os mesmos livros estão disponíveis em tudo que é loja. É diferente de quando uma Storytel ou quando uma Audible ou quando uma Audiobook produz o livro para a editora e aí fica ali exclusivo na loja deles, sabe? Então eu acho que nesse sentido é difícil de mensurar. Agora, trabalhando na Bookwire, eu consigo ver, né, como é o trabalho das editoras que estão produzindo. E, assim, comparado ao que era 3 anos atrás, eu acho que os catálogos têm aumentado quase que 50% ao ano, sabe, em relação ao ano anterior. Então, existe um movimento bem considerável, assim, para criar catálogo e para, enfim, começar a tentar acelerar a maturação desse mercado, sabe, e desse hábito. E aí, só completando uma coisa que eu comecei a falar lá atrás, enquanto a Audible vai, eu acredito que ter ali esse público que, por exemplo, a galera que compra o Kindle, que investe para ter um aparelho, um artefato ali apenas para ler, ela pode ser considerada um hard reader, né? E eu acho que, sendo esse o público da Audible, o Spotify, ele pega, tipo, os leitores de ocasião, os ouvintes de ocasião, sabe? E eles têm ali um mar de usuários, né, que podem ser direcionados a esse produto com menos fricção, talvez, sem precisar estar descobrindo, que pode se voltar contra eles também, né? Porque o Spotify, até onde eu sei, eles não produzem audiolivros, né? Diferente da Audible. Eles produzem algumas séries em áudio ali, mas tudo muito esporádico. Então, pode ser que em algum momento esses ouvintes queiram mais, quero produções exclusivas, e aí sim elas vão passar ou para uma Storytel, ou para uma Audiobook, ou para uma Audible, que tem suas próprias produções ali, tem um catálogo mais exclusivo. Ele não pode fazer igual aconteceu com podcasts? Porque meio que... Na verdade, isso que você descreveu é a história... É o principal desafio do Spotify desde a fundação, né? Porque as músicas ganhar também... dinheiro? Basicamente, em resumo, ganhar dinheiro. Convencer acionista a continuar investindo. Porque por mais que eles consigam assinatura, eles têm um custo que cresce conforme o pessoal consome, tanto em tecnologia quanto em royalties. Então, com livros, não é um desafio diferente do que aconteceu com as músicas. Com podcasts, quando eles saíram comprando também produtoras e redes de podcast, a ideia é que seria um formato que eles poderiam rentabilizar 100% sem esse custo de ter que pagar royalty, né, por cada execução. E, enfim, agora deu um monte de rolo lá também. Mas com livros, você não acha que também pode ser uma coisa que, se vir, eles vão colocar, tipo assim, é uma plataforma onde o ouvinte tem várias opções, ele pode escolher o que ele prefere, assim como tem podcast também, né? E se vingar os livros, ele pode em algum momento começar a fechar parcerias exclusivas e usar o expertise que ele já tem para gravar esses livros, etc. Não pode ser isso também? Eu acho que no caso dos livros, a gente tem um mercado muito peculiar. O mercado editorial, ele tem uma frase que eu gosto muito. Esqueci quem era a continha lá do Twitter. Que ele fala que o mercado editorial, ele não sobrevive apesar da sua aversão à tecnologia. Ele sobrevive justamente por conta da sua aversão às novas tecnologias. História da minha vida. E você pega, assim, no caso desse, do Spotify, você tem a Amazon tentou isso durante muito tempo. A Amazon não é uma empresa de livro. A Amazon nunca foi uma empresa de livro. O livro é uma
etiqueta que dá status à loja da Amazon, que vende absolutamente qualquer coisa, mas o livro ele é um símbolo de status. Então, a Amazon ela tentou montar sua própria editora, tentar tirar as editoras da jogada, tentar fazer diretamente com os autores, e viu que você ter uma editora é a maneira mais digna que você tem, como diria o editor italiano, o Calasso, é a maneira mais digna que você tem de queimar seu dinheiro, é você ter uma editora. Então, a partir do momento que você entende que, cara, tipo, isso aqui, ok, eu vou continuar vendendo esse produto com essa margem de lucro, porque se eu for tentar ficar fazendo esse produto, eu não vou ganhar dinheiro. Se em algum momento o Spotify olhar para a experiência da Amazon, vai ver que é um mercado um pouco diferente. Você vê, a Amazon tem o Kindle Unlimited, que tem milhões e milhões de livros, mas, cara, tipo, o grosso das vendas de livros da Amazon não vem do Unlimited, porque você não se acha ali no meio, então você ainda precisa o editor ainda tem ali alguma função. O Spotify, se ele fizer isso, se ele seguir por esse caminho de tentar fazer esse bypass, tentar, sei lá, tipo, abordar diretamente o Stephen King, ele vai estar fazendo basicamente o que a Amazon já fez e não deu certo, sabe? Eu não digo nem o bypass, né? Eu digo a questão de, é um mercado, falando de audiolivros, que existe uma carência, né? De gravação dos livros, de disponibilidade de títulos, e às vezes pode ser um grande player que se interessa em tentar fazer contrato ali com as próprias editoras, assim como o U-Book e outras também já fizeram, né? Pra fazer essa gravação de alguns títulos. Tava pensando mais ou menos por esse caminho, assim. Sim, mas é um lago, eu odeio essa analogia, mas é um lago que já tá secando, sabe? Porque os direitos sobre as obras no Brasil, sobre os direitos com as principais editoras, você pega, por exemplo, a Companhia das Letras e o Grupo Penguin, de maneira geral, ele produz. A companhia e as editoras do Grupo Penguin, eles produzem os próprios livros, eles detêm esses arquivos e eles colocam em todas as lojas, à la carte, sem ser streaming. E outras editoras maiores, né, que têm um catálogo mais atrativo para o público, eles já, enfim, a Amazon, a Storytel e a U-Book já estão negociando esses catálogos há 5 anos. Então seria chegar já muito atrasado para tentar começar a entender como funcionam os contratos com as editoras e tentar abordar alguma editora, porque eu acho que para você fazer número, eu acho que teria que ter chegado uns 5 anos atrás, né? De fato, a vantagem do Spotify é também uma desvantagem, se a gente for pensar assim, né? Porque a vantagem é o número enorme de usuários que já tem. Então o público já está lá. Mas ao mesmo tempo, quando você está lidando com produtos digitais editoriais, já tem uma história para trás ali, né? Então quem já está aqui há algum tempo já tem uma expertise nessa área que o Spotify vai ter que começar a correr atrás agora. Então é uma situação curiosa para eles. Eu estou curioso para ver como eles vão lidar com isso nos próximos anos, para de fato ver se eles vão conseguir cumprir essa previsão que se ouviu lá na Feira de Frankfurt. Mas agora, eu queria perguntar uma coisa. Você mencionou os livros de fantasia, eu fiquei curioso sobre isso. Então, pelo visto, fantasia era um gênero que, no Brasil, no formato audiolivro, havia uma demanda. Tem algum outro, cara? Quais são gêneros, assim, que você consegue apontar que o leitor brasileiro gravitou mais na direção deles? Eu sei que, por exemplo, no caso de e-books, o gênero de livros eróticos se dá muito bem, né? Porque tem até o lance de que, como você está usando ali um e-reader, um celular para ler, ninguém tá vendo a capa do seu livro safado, então o público consegue se dar bem por causa disso. Tem alguma descoberta feita, assim, no caso de audiolivros, assim, em termos de gênero? Cara, erótico é uma coisa, assim, que é um público... Erótico e romance, né? Romance romântico, né? É uma coisa que que o público consome muito e muito rápido, assim. São verdadeiras dragas. Assim. É um atrás do outro que tiver ali na playlist e vai continuar seguindo, sabe? Mas não tem uma quantidade de usuários tão grande. Você tem ali na Storytel, você tinha o público de fantasia, por conta das parcerias com o Jovem Nerd, também criou-se ali esse nicho. E também o erótico também ia muito bem. Na Pilgrim você tem um público religioso, né, cristão, em particular, que também é muito fiel e, enfim, é um aplicativo muito disseminado entre cristãos. No entanto, as coisas não são fixas, né? A gente tem modas, a gente tem demandas que surgem de acordo com os próprios tempos que a gente vive. No início da pandemia, por exemplo, começou a haver uma procura absurda por livros relativos à religiosidade, de maneira mais espiritualidade, sabe? Não religiosidade só, mas espiritualidade, bem-estar. E isso refletia um pouco o medo que estava todo mundo sentindo
sentindo ali, né, diante de uma coisa inédita na nossa geração, do nosso século, né, que era uma pandemia nessa proporção. Então, existia um movimento muito grande de pessoas buscando livros Dalai Lama, livros mais de espiritismo mesmo, sabe, Chico Xavier, livros religiosos de maneira geral. Então, acho que as coisas flutuam um pouco. Hoje sempre existiu a lenda, né, enfim, eu nunca vi dados concretos sobre isso, mas de que o público do audiobook é basicamente aquele homem que está ali dirigindo o seu carro para o trabalho no estacionamento com um terno, ouvindo teu livro de negócio, seu Infodere, seu qualquer outro livro aí que vai, enfim, te ensinar a ganhar muito dinheiro muito rápido. E, na verdade, a gente vê crescendo livros de ficção bem pulverizados, assim, em gêneros, sabe? Antônio, a gente tem gravado alguns episódios de Tecnocast sobre mercado editorial, e um dos que a gente gravou foi o 235. A gente falou da inflação do papel. É bem específico e, ao mesmo tempo, muito interessante. Pra quem tá ouvindo esse Tecnocast e não ouviu, vá lá ouvir. E a gente falou com o Rafael Pakanovski, da Intrínseca, e uma coisa que ele comentou foi que ele acredita que o áudio pode ser um caminho mais acessível do que o e-book pro público se interessar pela leitura. A gente sabe que no Brasil esse negócio de ler é um troço meio complicado, assim. Parece que não pegou muito aqui no Brasil, né? O negócio de leitura. Queria entender se você concorda dessa ideia, se acha que o caminho para livros está nos audiobooks, se esses audiobooks podem atingir um público talvez novo, um público diferente que os livros em papel ou os e-books não atingiram. Eu acho que sim, mas eu teria muito cuidado ao afirmar isso, porque eu acho que são duas questões distintas, assim. Por um lado, a gente tem um problema de alfabetização no país, né? Que é um problema histórico, é um problema estrutural e é um problema que só vai se resolver com políticas públicas e vai levar gerações. Por outro lado, eu concordo que o audiobook ele pode ser um facilitador, sim, e que existe uma questão relacionada ao público de maneira geral, que e isso eu acho não só no Brasil, mas no Brasil tem muito, que é você querer continuar dentro de determinados universos. Então, você assistiu a série The Witcher no Netflix, você automaticamente tem uma reimpressão dos livros, porque os livros as pessoas querem ler, e aí você tem as pessoas que vão ouvir o audiolivro também, e aí vão ter as pessoas que, enfim, talvez não todo mundo, mas vai procurar o jogo para jogar. Então você tem uma tendência a ficar ali explorando ao máximo determinados universos. E eu acho que nesse loop o audiolivro ele pode ser um impulsionador para outras mídias, como o próprio livro impresso, sabe? Acho que é uma coisa que eu consigo afirmar com alguma segurança. Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. Eu quero ver se tem algum ouvinte aí que ouviu audiolivro na era do cassete. Será que a gente encontra algum dinossauro aí na audiência do Tecnocast? Outro dia tinha um cara na comunidade que acessou o Tecnoblog pelo Netscape, cara, e colocou print lá pra provar isso. Então eu não duvido que tenha, mas emulador, né? E vai dar risada de quem ouvia com CD, porque no cassete é só você parar e pronto, você vai continuar do ponto que você parou. Não precisa dessas porra de nuvem e tecnologia nova, era muito mais simples. O cassete é superior. Manda pra gente seu comentário lá na comunidade.tecnoblog.net ou comenta com a gente no Twitter, só marcar o @Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @Mobilon, @Paulo Riga e @Josué de Olive, com V mudo no final. E esse Tecnocast foi produzido por Josué de Oliveira, com edição de Raquel Igni, sonorização de Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui e voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá. Falou! Tchau, pessoal.